Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Happy Hour Cultural da ESA, mês de setembro. E esse mês, um mês especial, porque estamos dentro da Semana da Responsabilidade Social e transmitindo aqui diretamente do Red Rock Pub, onde nós já gostaríamos de deixar nossos sinceros agradecimentos ao Aniceto, que sempre apoia as nossas propostas, né? Sempre topa as nossas doideiras. Estamos aqui numa tarde, né, super agradável, para poder falar um pouquinho de uma temática que nos é tão cara. Compreendemos que as políticas de responsabilidade social devem dar voz às várias comunidades, e dentre elas a LGBT. Para isso, para esse momento, para falar justamente da responsabilidade social na comunidade ou para a comunidade LGBT, é que eu tenho o prazer de contar mais uma vez aqui com Maurício. Maurício, tudo bem? Seja bem-vindo. E boa tarde, Andréia. Tudo bem? Gostaria já de antemão agradecer o convite que foi nos feito mais uma vez, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre a comunidade LGBT e dar visibilidade a essa população que é tão invisível no mundo de hoje. Fantástico. E reforço a dizer, né? A ESFA entende que uma forma de dar voz a essas comunidades é garantir espaços, espaços para debate, espaços para escuta, espaços para permuta. Né? Nós só humanizamos através de um processo amplo de diálogo. E é essa a nossa proposta aqui. Bom, vamos começar a conversar, né, Maurício? A gente fala que responsabilidade social, né, ela pode ser abordada em várias questões, em vários subtemas. Dentro da temática da saúde, o que hoje em dia, dentro da comunidade LGBT, quando a gente fala de responsabilidade social para essa comunidade na área da saúde, o que a gente poderia dar relevo a quem está nos vendo, a quem também vai nos escutar através do ESFAcast? O que é possível ou preciso colocar à tona para que nós precisássemos ou tentássemos refletir a respeito? Então, eu vou começar falando um pouco sobre o dever do poder público, da sociedade civil e da empresa particular também. É preciso repensar, enquanto poder público, onde a máquina gira muito e se tem um poder muito grande na mão, que a gente governa para o povo e principalmente para aqueles que são mais vulneráveis. E hoje a população LGBT ela está dentro dos nichos do povo mais vulnerável, da população mais vulnerável. Então, assim, dentro da área da saúde, a gente precisa de repensar, começar a entender que é uma população que sofre diariamente, e aí eu vou falar da questão da saúde mental. É, Perfeito. não tenho muito o que poupar, infelizmente. Os municípios hoje, e principalmente os municípios interioranos, eles pecam muito com a saúde mental. Entende-se muito, e isso é muito falado dentro de espaços públicos. Eu já frequentei bastante espaço público, já estive em espaço público, que saúde mental é álcool, é droga, é esquizofrenia. Não. A população LGBT ela precisa também do seu espaço para estar dentro da saúde mental. Quando você não entende o sofrimento da população LGBT, que passa por todo um processo da sua própria aceitação, eu não gosto muito de falar a palavra descoberta, não, Perfeito. porque eu não acredito que ninguém se descubra. Sim. E acho até um pouco infiel a gente, enquanto LGBT, usar esse termo. Não, eu prefiro o termo de aceitação, porque a gente passa um processo de aceitação com nós mesmos, porque você fica entre a sua aceitação, a sua felicidade e todo um processo social que te diz que você não pode. Então isso é bem complexo. E aí a gente não tem o poder público para nos dar apoio. A gente não tem psicólogos e assistentes sociais dentro das unidades de saúde para poder nos direcionar. A gente não tem dentro dos CAPs, o que é muito triste. E muitas vezes, quando se tem, e isso eu preciso de falar, porque é uma pauta que é séria, é uma pauta que tem que ser discutida, e eu fico muito feliz por a Kelly estar fazendo alguns trabalhos com o acadêmico de psicologia, porque muitas vezes que se tem esses profissionais lá dentro, esses profissionais não estão preparados para atender.
E nesse sentido é importante dar relevo, né, ao processo de formação da ESFA, ao curso de psicologia aí, coordenado pela professora Kelly, por estar inserindo essa pauta na formação desse profissional, porque ele precisa estar minimamente conscientizado, né, ambientado e entender que essa população existe e como qualquer outra, ela precisa desse atendimento, não é isso? E é uma população que vai passar a vida toda pela carreira desse profissional. Então ele precisa sair dali entendendo, ou pelo menos saber como direcionar uma situação como essa. Gostaria também de pautar o processo de transição tanto das mulheres trans quanto dos homens trans. São processos muito cruéis. Eu não tenho esse espaço de fala, trago uma fala não tão consistente, porque nunca passei por isso, mas tenho amigos que passam, inclusive tem uma aluna que passa, nós estivemos conversando essa semana, e ela falando, professor, eu não consigo uma consulta para mim fazer o meu processo de transição. As unidades de saúde, os médicos não sabem como me orientar para fazer todo esse processo de transição de gênero. Como que eu vou transgredir o meu corpo, como eu vou fazer a transição do meu processo social, porque é doloroso, para onde me encaminhar, como fazer, porque é importante que as unidades de saúde tenham essa ciência de como fazer esse processo, como Sim, orientar. imprescindível. Então, como é que eu vou adiante se quem tem que me orientar não sabe me orientar? E aí, mais uma vez, cair no colo do poder público. Porque, além de não pautar essas propostas, não se faz um momento de capacitação, de orientação, para que aqueles profissionais que estejam ali estejam prontos para atender essa população. Não estou vitimizando, não é vitimizar, mas é preciso entender que a Semana da Responsabilidade Social, e aí a gente precisa de entender também, a gente comemora essa semana, mas não quer dizer que a gente tem que trabalhar essa semana só na semana, não. Ela tem que ser trabalhada o ano todo. Responsabilidade social é trabalhar na inclusão do direito e da política pública. De forma permanente, né? E não pontual. A semana é o momento onde a gente celebra temáticas e retoma no sentido de dar ainda mais visibilidade e fala. Mas a responsabilidade social se faz através de políticas que, por si só, devem ser permanentes e atender a essas demandas. E aí, por isso, novamente, a gente traz essas pautas que não são tão caras e necessárias. Maurício, a gente está falando aí de política, a gente falou da saúde, depois a gente pode até retomar também, porque dentro da saúde a gente tem várias questões também, a própria lésbica em questão de mamografia, de outros exames que tem que fazer, alguns tabus. Mas em termos de políticas sociais, como é que a gente pode falar de responsabilidade social para essa comunidade LGBT? Esse é o tema que eu mais gosto, que eu mais me identifico. Então, assim, primeiro, vou falar dos municípios de interior, que principalmente são os municípios que não têm secretarias de direitos humanos. E é a secretaria que está ali para trabalhar de uma forma muito íntegra na garantia do direito e na luta pelo direito. E aí, a gente traz também a Secretaria de Assistência Social, substituindo essa Secretaria de Direito. Não seria a palavra certa substituição, mas sendo parceira dessa, dessa Secretaria de Direitos Humanos e fazendo nesse momento seu papel. E aí eu fico muito triste em falar isso, e fico triste porque eu já estive dentro de uma, e a gente percebe também que os profissionais não entendem o processo de políticas sociais com a população LGBT. E aí eu vou ser bem pontual, eu vou ser bem ríspido. Ninguém está querendo cesta básica. Não é isso. Entender política social não é juntar a cesta básica e sair dando para a rua fora para as travestis, para as mulheres trans, para os homens gays e mulheres lésbicas que estão em situação de rua, não. Não, não é isso. A gente quer o quê? A gente quer a garantia do direito de entrar dentro de um centro de referência e poder usar o nome social. E Justo, nome ninguém social. é o que a gente quer. E é um direito, e por que não usar? A gente conhecia Xuxa por Xuxa, Didi por Didi, Dedé por Dedé, e agora mudaram as peças e a gente não pode? Como assim, né?
A gente quer ter o direito de entrar dentro de um espaço público, que é um espaço que é nosso, e é preciso que as pessoas entendam, e principalmente pessoas que estão no setor público, que aquele lugar não é dele, aquele lugar é do povo, é do público, e aquilo vai gerar pessoas todos os dias, e que ninguém vai olhar para uma mulher trans no seu período de transição e vai ficar reparando se ela é homem ou se ela é mulher, porque são esses comentários que a gente ouve. Não vão ter risadinhas quando ela chegar com a carteira do nome social ou ele chegar com o nome social. Olha, eu me chamo tal. E você atender como tal. Esse é um dos processos. Outro processo, que os centros de referência de assistência, centros especializados, os CREAS, eles tenham a ciência que o nosso direito ele é violado todo momento. E que é preciso de orientação, é preciso de formação, de que as pessoas que também estejam lá dentro estejam cientes, primeiro, do que é uma violação de direito. Porque o povo acha que violação de direito é só você enfiar a mão na cara. Não, não é. Mas a gente é violentada todo dia por palavras, por posturas, por omissões, né? E aí já vou dar uma costurada. Quando você tira o direito de ter um psicólogo dentro do centro do CAPES que entende do processo de transição, do processo de aceitação, você está violando o direito daquela população. Perfeito. Quando você negligencia o uso do nome social dentro do espaço público, isso é uma violação de direito institucional. E é isso que a gente passa por todos os dias. E as pessoas olham pra gente e muitas vezes dizem: não, mas vocês estão se vitimizando. Vocês estão buscando direitos que não existem. Então, assim, dentro da política social, a gente busca isso. A gente busca para que dentro das conferências, e isso é uma luta que eu tenho tido já há algum tempo, principalmente das conferências municipais, porque eu preciso de pautar que o governo federal, depois de um tempo, ele tem regredido no âmbito de políticas sociais. E isso tem feito um efeito cascata. O governo federal regride, os estaduais e os municipais também. Gosto de ressalvar que hoje o estado do Espírito Santo, ele não tem feito esse retrocesso, graças a Deus. O estado do Espírito Santo ainda luta para que a população LGBT ela tenha visibilidade. E uma das questões é a visibilidade mesmo, é o que você falou. Nós tínhamos um planejamento pronto há um tempo atrás, nós tínhamos seminário, você participou desse momento incrível. E aonde foi parar tudo isso? Ninguém quer uma faixa no dia do combate à LGBTfobia, ninguém quer uma faixa pendurada, não. A gente quer vez, porque voz a gente tem. Se precisar de gritar, a gente grita. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer vez, a gente quer ser ouvido. Então eu fico muito triste quando a gente chega em espaços públicos e em conferências, que é a criação de proposta dentro do sistema único, para quê? Para que o direito do povo seja garantido, para que aconteça melhorias dentro tanto do sistema público quanto do sistema particular. Por que do sistema particular? Porque o poder público ele pode costurar e fazer essa ponte. Então é muito triste Perfeito. quando a gente vê essa negligência, porque isso para mim é negligenciar. Sim, sim. Isso é fingir que a gente não tá Fingir que ali. tá fazendo, fingir. É pão e circo, né? Eu finjo que faço alguma coisa só para dizer que de alguma maneira. Mas efetivamente sofreu um grande retrocesso. A gente tem que balizar isso. Sofreu sim um grande retrocesso. E aí, nesse sentido, é preciso retomar. Né? É preciso retomar, é preciso. E não é só faixa que vai dar conta disso. A gente entende a representação do dia como fantástico, legal, mas nesse cotidiano que a gente. E esse cotidiano de trabalho, ele é verificado, você falou muito da população trans aí, você deu um certo destaque, mas dentro das empresas. Essas pessoas nós estamos dentro das empresas. E aí a gente vê a responsabilidade social de algumas empresas, inclusive garantindo vagas para os trans. E tem gente que acha isso um absurdo. E não, de fato não é. É porque são pessoas que têm cerceado o direito delas
por, por optarem, né, e ter um outro caminho, e aí, por conta disso, não, eu não vou te empregar, marginalizando. Então, se a gente não garante esse espaço nas empresas, como é que ela vai trabalhar? E aí eu estou chamando agora a responsabilidade social empresarial. O que você pensa sobre isso? O que você tem a falar aí das suas pautas que você tem encaminhado aqui? Então, a gente pôde discutir isso um pouco também no outro momento que a gente teve, né? De empregabilidade e educação. Eu tenho acompanhado e percebido que algumas empresas, nos momentos de vitória que a gente tem tido, tem se aproveitado muito disso, o que eu acho muito triste. Eu acho que é importante a gente falar sobre. Eh, Tenho refletido também sobre a visibilidade trans que as empresas têm dado à população trans. Será que estão fazendo realmente por entender que é um direito? Ou será que estão fazendo como uma moeda de troca? Boa reflexão. Porque eu não consigo refletir e pensar que alguém possa fazer isso com alguém que já está vulnerável. Não, vamos fazer o seguinte: vamos contratar fulano de tal, vamos colocar lá, vamos colocar a figurinha trans, ó, fulano de tal trans foi contratado pela empresa tal, e aí a gente faz aquele marketing, e aí depois a gente manda embora. Será, né? Porque a gente sabe que a figura, a representatividade é fundamental, né? Pode falar aí no caso, por exemplo, tantos outros trans presentes. Nas Olimpíadas agora, por exemplo, a gente teve muito desses debates de lésbicas, gays assumidos, mas em se tratando trans, é fundamental a figura ali, até para as outras pessoas também que estão nesse processo, elas possam se firmar. Mas quando isso é feito de uma maneira em que é só para me dar divisas e moedas e uma empresa socialmente responsável com a população, não tem como em sã consciência concordar, não é isso? Incomoda, sabe, Andréia? Porque que bom que você tocou na Maju Coutinho, que está hoje na bancada de um dos jornais da Rede Globo. Porque a Rede Globo, por exemplo, é um dos exemplos que, na visibilidade LGBT, quando a gente comemora o combate à LGBTfobia, quando a gente comemora o orgulho gay, o orgulho LGBT, desculpa, eh, eles estão sempre fazendo propagandas, coisas bonitas, as empresas grandes como Doritos, entre outras, tantas outras, têm feito chips pra gente, é água mineral, é chiclete, é não sei o quê, mas cadê as mulheres trans ocupando, ou os homens trans ocupando espaços nas bancadas dos jornais? Aonde que estão as mulheres e homens trans ocupando altos cargos nas diretorias dessas empresas? Porque eu tô vendo aí uma forma de empurrar um produto que talvez a gente ainda não consuma. Perfeito. Em cima. Estão querendo fazer um marketing em cima do nosso nome. E às vezes a gente cai. Então, assim, dentro da responsabilidade empresarial, é importante ter essa visibilidade que hoje muitas empresas nos dão. É, a Vale do Rio Doce, por exemplo, ela promove uma série de ações. Eles têm programas de empregabilidade e, se eu não me engano, também de estudos para a população LGBT em geral. E isso enfoca muito mulheres e homens trans, porque eu preciso ser bem claro. Eu, Maurício, enquanto homem gay, eu sou privilegiado. Eu, Maurício, consegui estudar. Eu, Maurício, não tive que sofrer a barreira de chegar numa entrevista de emprego e mostrar uma identidade com um nome e com uma foto que não condiz com o meu estereótipo. Perfeito. É necessário refletir sobre isso. Nós somos privilegiados. Ainda dentro da comunidade, nós somos. E o fato de eu ser privilegiado me faz entender que eu tenho que junto lutar pelo direito do que não é. Perfeito. Porque é meu irmão. Ele sofre preconceito a mais do que eu porque ele está um pouco mais vulnerável. Mas eu tô passando pela mesma coisa. Uma aluna, e ela é trans. E quando eu cheguei nessa escola, a escola se preocupava com a situação dela, com a transição. E isso me chocou bastante porque se tinha uma discussão ainda do nome social.
E aí a gente junto foi querer quebrar essa barreira, né? E aí ninguém se posicionou de como é que ela vai frequentar o banheiro feminino. Não, as pessoas diziam, olha, meus professores colegas, ela vai frequentar o banheiro feminino, porque ela é e ela se entende como uma mulher trans. E é muito engraçado, porque a gente tinha essa discussão de como utilizar o nome social, porque é uma menina de menor, e como ter essa troca, os parâmetros legais, mas os colegas não. Inclusive os colegas héteros, todos a entendiam e a entendem como uma mulher trans. E aí, a partir disso, e é engraçado que ela faltava até bastante. A qualidade de vida estudantil dela mudou a partir do momento que a gente começou a ver de uma forma diferente. A pessoa se sente acolhida, né? Eu não preciso mais me esconder. Eu vou no espaço, pelo menos eu vou ser ouvida, vou começar a ser compreendida também e ter resguardado direitos que são meus enquanto cidadã, né? Por que eu estou pautando isso? Porque eu, enquanto homem gay, e sendo privilegiado porque sou homem branco, gay, cisgênero, e ela, mulher, transgênero, preta e de um bairro periférico. Eu poderia simplesmente fazer o quê? Eu vou lavar minhas mãos e não vou comprar esse problema pro meu lado. Mas não. E aí um dia, esses dias atrás, a gente conversando, ela falou assim, professor, mas por que você fez isso? Aí eu falei com ela, vou repetir o que eu te disse lá atrás. Da mesma forma que por uma ignorância de alguém, você pode sair ali na rua e ser agredida até a morte por ser uma mulher trans, eu, Maurício, posso sair e ser agredido também por ser um homem gay. Então essa não é uma luta que é sua, é uma luta que é nossa. E a gente precisa de pautar isso. Então, não adianta eu, Maurício, achar lindo e maravilhoso a minha foto dentro de uma empresa particular ou dentro de uma empresa pública também, porque existe esse marketing público, principalmente quando a gente vai trabalhar na época política, e os anos políticos já estão chegando, e isso tem demarcado muito. Vamos colocar o povo travesti e o povo trans para ser candidato, porque isso dá visibilidade e puxa voto. É importante pensar sobre isso também, com certeza. A gente precisa de pensar. Uma vez eu estava na palestra e uma mulher falou que a gente às vezes precisa de pensar o espaço público como uma moeda de troca, demarcando espaço e aí depois a gente pega a troca. Não. A gente tem que ter o espaço público como um espaço de direito. E aí, voltando, Maurício, não é justo que eu esteja nos slogans, no espaço, mas que eu não esteja falando dessa população. Não que eu vá deixar de falar dos homens gays cisgênero que sofrem tanto quanto, só que eles estão mais vulneráveis. E eles precisam de muita atenção, de muito respeito. Não é nada engraçado você ver uma mulher trans passando na rua, o homem trans, e as piadinhas que são jogadas, os olhares, porque isso dói muito. E aí, vou deixar bem claro, responsabilidade social não é só de competência da empresa pública e da empresa privada, mas também do povo. Sim, pensamento global de pertencimento de todos, né? É a nossa ação cotidiana e diária para a inclusão, né? E aí a gente, se você me permite, nesses espaços, a ESFA, juntamente com parceiros, ao longo de toda a sua história de formação, ela busca, como nesse espaço aqui, fomentar, né, esse momento de diálogo, de denúncia, de levantar pautas, né? Mas é um desafio. E aí, como questão final aqui para a gente, quando a gente fala de incluir, né, de colocar voz a essa população e a responsabilidade social que você começou a falar, o que você elege como pontos para reflexão, o pessoal que está vendo e ouvindo a gente? Então, primeiro, eu gostaria de deixar bem claro a importância do papel que a ESA tem cumprido nesse momento. O movimento LGBT em Santa Teresa, o Cole Free, ele começou a se reunir e aí a gente começou a alavancar em algumas propostas, em algumas parcerias, porque é muito importante para que a gente tenha parceria, para que a gente consiga construir de uma forma ampla.
Não adianta eu tentar construir algo que seja pequeno, que seja escondido. Não, a gente precisa de ocupar todos os espaços. Ocupar o espaço acadêmico. Por que de ocupar o espaço acadêmico? Porque dentro da instituição tem uma quantidade de jovens, mulheres lésbicas, homens gays. E quando a gente dá essa visibilidade, não só jovens, mas funcionários também. Quando a gente começa a dar essa visibilidade, a gente começa a acolher o outro. E aí, pensando de uma forma diferente, a gente faz com que a outra instituição comece a perceber isso. Olha, mas a EFA, eles pautam essas situações e tem dado muito certo, tem acolhido, mas que essa percepção ela seja de forma a integrar, a humanizar. Não fazer por fazer, pautar isso, fazer live como a gente está fazendo, fazer debate. E no seu contexto diário, o discurso ser diferente, faça-me favor. Tem que ser coerente, né? Se a gente elege, né, esse momento aqui para um debate, não faria sentido no dia a dia ali dos acadêmicos nós tratarmos de formas diferentes, não deixarmos esses espaços de denúncia, de fala, minimamente. Então, assim como a gente estava falando das empresas que realmente abraçarem, por exemplo, a população trans, ser isso de uma maneira de entender que, olha, eu entendo isso como algo necessário e não como você falou aí do espaço público e também na empresa, como uma moeda de troca. Eu penso que isso é um processo, Maurício. Isso é um processo de médio a longo prazo, mas para caminhar, comece, E né? você entende que já começou? Sim, Porque sim. quando se abre espaço para começar esses debates, e esse espaço já vem há 2 anos, né? 2 anos, dois Dois anos. anos. A gente começou vagarosamente, numa reunião dentro de uma sala, convidando um e outro, e hoje a gente conseguiu amplamente falar sobre esse assunto. A gente já conseguiu espaço na psicologia para pautar sobre esses assuntos. Hoje a gente tem esse espaço, porque esse espaço não é só para os alunos da educação física, é para um todo e além para a comunidade. Perfeito. O Happy Hour ele é aberto para debater todas essas questões para toda a comunidade que acompanha aí, né, tanto o YouTube da ESFA como também o ESFAcast. E é interessante que a ESA entende, que esse é o nosso entendimento, que a ESA entende o papel que ela cumpre na sociedade e qual é o papel dela na sociedade. Pautar isso, trazer visibilidade, porque para além ela está trazendo visibilidade para a comunidade. Ela está dando voz e vez. Ela mostra a influência que ela tem dentro da sociedade. Olha, esse povo, esse público está dentro da nossa instituição e mesmo sendo uma instituição católica, porque a gente precisa de falar isso, é uma instituição católica, mas é uma instituição que respeita e entende o direito do outro. E aí, assim, gostaria de finalizar agradecendo muito a você, a Kelly, a toda a direção que abre esses espaços, que é um espaço importante, que é um espaço onde a gente pode tentar construir outras coisas e peço que as pessoas não levem a mal da forma que a gente fala, porque como eu estou falando do serviço, estou falando do serviço público numa simples, como forma de agredir, não, é como forma de tentar chegar e conversar. Olha, a gente está pautando esse tipo de situação porque a gente, população, que é vulnerável, que está sofrendo, precisa de vez. E aí a gente gostaria de conversar. É assim que a gente começa a construir. A essa deu voz e deu vez. E isso está sendo transmitido e vai ser transmitido para o país inteiro, porque isso vai rolando trabalho de formiguinha, Nas né? mídias, né? Ela vai tomando vulto nas mídias, né? Inclusive, a gente convida você que estiver nos assistindo ou nos ouvindo aqui, de compartilhar mesmo. As escolas também, aí alguns colegas pediram o link, né, de onde vai ser transmitido para colocar para suas turmas, no sentido da gente refletir sobre isso, dar essa vez, dar essa voz e criar, através desse diálogo franco, espaços e políticas que sejam permanentes e que contemplem essas realidades.
Eu não penso que seria totalmente uma dissonância cognitiva, por assim dizer, falarmos uma coisa, pelo menos enquanto instituição, e no nosso dia a dia fazermos outras. E esse fazer é diário, né? Esse happy hour, esse espaço, essa parceria aqui também, porque a gente já vê que a gente já está ganhando quando, por exemplo, os principais pubs da cidade, né? O Aniceto aqui, que está com a gente, abre espaço e topa, não, vamos fazer sim. E a gente também vai falar disso enquanto parceiro, a gente vai dar força e aí a gente vai agregando. E é interessante, você falou do movimento Colifree, né, logo no começo, é muito interessante a gente falar desse grupo de pessoas, né, que se juntaram aqui na região para estar trazendo esses elementos à tona, né, parabéns, né, a gente entenda a ESPA como parceiro também nesse processo, tá? Sempre diariamente, com os novos planejamentos do próximo ano e ainda para esse ano também, nós fazemos questão, porque entendemos que educar é isso também. É da vez, é da voz, é lutar junto, é estar junto. Não é porque aquilo não reflete em mim que eu não possa me manifestar e me posicionar no sentido de ajudar e fazer uma sociedade mais justa, igualitária e humanizada. Isso não é verborré, isso é real, isso é necessário. E nesse sentido, Maurício, eu queria agradecer a sua disposição de mais uma vez estar com a gente. Maurício trabalhou o dia todo hoje, tá, gente? Veio lá de Colatina. Aí falei, onde é que vai ser a gravação, André? Lá no Red Rock. Não, eu vou. Então, obrigada, meu querido. E agora eu queria que você fizesse suas considerações finais. Eu agradeço mais uma vez o convite. A gente está lutando todos os dias, o nosso trabalho não para, a nossa vida não para, mas quando é de nós, para nós, nós precisamos estar. Ninguém pode falar de nós sem nós. Então, assim, eu fico muito feliz da ESA estar abrindo esse espaço, da gente poder falar mais uma vez, de poder fazer mais uma parceria. Éramos Colifree e ESA. Agora nós já temos mais uma parceria, Colifree, ESA e Red Rock. Olha como o trabalho de formiguinha está sendo eficiente. E espero de coração que a gente consiga, nesse processo, tanto de formação, porque é um processo de formação de uma sociedade que desconhece uma população, que a gente consiga alcançar, como você falou, não só propostas, mas que sejam políticas públicas e políticas públicas eficientes, que se ao longo de todos os tempos, para que essa população consiga viver tranquilamente. Que sejam permanentes, né? Querido, muito obrigado. Obrigado também ao Aniceto por todo o apoio aqui técnico na transmissão dessa live. O Red Rock que fica aqui na Rua de Lazer, quer conhecer boa música, um bom chopp, chega para cá, e uma boa conversa e um bom clique também. Tem umas fotos maravilhosas também. Confira depois no Instagram do Red Rock. Meu nome é André, eu estive aqui com vocês em mais um Happy Hour cultural, agora da Semana da Responsabilidade Social, que está encerrando amanhã, com uma caminhada super legal do Frei Anderson. Vai sair lá da ESFA, 8 horas da manhã, e vai até aqui a Fraternidade para plantio. Se quiser participar, é só comparecer à ESFA às 8 horas que a gente vai estar lá. Vamos fazer um alongamentozinho e partiu plantar árvore. Obrigada, gente, pela audiência, obrigada pela presença. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal da ESFA, curta aqui também, se inscreva no Instagram do Red Rock, conheça o Colifree. Juntos somos mais fortes. ESFA, responsabilidade social, inovação e humanização. É aqui. Até a próxima.